Pessoal, boa noite. Na condição aqui de coordenador do Instituto Zen Maitreya, Zendô Diamante, quero dizer que é uma grande satisfação para nós termos mais este curso do professor Joaquim Monteiro. Vai se iniciar agora em janeiro, de 9 a 20, 9 de janeiro a 20 de fevereiro. Vai ser um curso que terá 7 encontros, acontecerá nas segundas-feiras, das 19h30 às 21 horas. Então, eu gostaria de falar rapidamente, né, dessa importância, desse enfoque da relação entre psicologia e budismo, que não sei se vocês sabem, né, que eu acho que talvez alguns de vocês saibam, que muitos estudiosos do budismo consideram que o budismo é uma psicologia ou uma filosofia psicológica, poderíamos dizer assim. E esse aspecto é um aspecto muito importante para a gente ter em conta essas relações de afinidade, de complementaridade, que se pode ver que existem entre a filosofia budista e a psicologia ocidental, né? O Monteiro tem um domínio assim fantástico também da psicologia. Eu tive a oportunidade, inclusive, uma vez de assistir uma aula feita na Unipaz, na qual o diretor lá da Unipaz pediu ao Monteiro para dar uma aula, uma palestra, assim, porque o palestrante aconteceu um problema lá e ele não pôde comparecer ao evento. Então, ele pediu para o Monteiro substituir o palestrante, mas assim, 10 minutos antes do horário da aula começar. Bom, e o Monteiro deu uma aula sobre psicologia, traçando um quadro da disciplina assim, que eu achei de uma capacidade assim, notável de síntese de todo o campo do conhecimento da psicologia, de uma forma breve, mas muito abrangente, muito compacta. E eu confesso para vocês que eu fiquei surpreendido, né? Fiquei surpreendido por causa do inesperado da situação toda, né? Então, eu acho que eu insisti muito também nessa questão desse curso ter do Monteiro. O Monteiro, na sua modéstia, achava que ele não está muito atualizado em psicologia e estava até relutante em abordar essa temática, mas eu acho que ele tem plena competência e capacidade para tratar desse assunto, porque ele também é uma pessoa com uma formação universitária na área da psicologia, né? Então, eu acredito que o Monteiro tem condições de fazer algumas relações muito importantes entre essas duas áreas da cultura, né, que é o pensamento budista e a própria psicologia. Também eu queria colocar para vocês que aqui, na orientação do Instituto Zen Maitreya, essas abordagens, por exemplo, visando uma aproximação entre filosofia budista, filosofia ocidental e psicologia, estão dentro da orientação programática que nós pretendemos imprimir aqui na linha de trabalho do Instituto Zen Maitreya, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui. Acho que esse curso vai ser um curso muito especial e muito importante para todos. E quero agradecer também a participação de todos, porque esse público que vem acompanhando
as aulas do Monteiro e de outras atividades aqui do Instituto é muito importante para nós, aqui é fundamental para nós conseguirmos realizar a própria missão do Instituto, né? Como órgão voltado para a divulgação da cultura budista e da prática Soto Zen do budismo, né? Então, é isso aí. Eu gostaria de passar a palavra para o Monteiro, agradecer a todos vocês e agradecer também, mais uma vez, a participação do Monteiro nesse trabalho. Então, passo a palavra ao Monteiro. Por favor, Monteiro, tudo contigo. Bom, Celso, obrigado por essa apresentação extremamente generosa a respeito das minhas capacidades na psicologia. Bom, então, boa noite para todas e para todos. Vamos, então, procurar desenvolver a nossa primeira live de apresentação do curso. Bom, para situar o sentido desse curso, que nós vamos abrir agora, em janeiro, eu gostaria de fazer uma rápida referência aos processos de ensino, de aprendizado, que foram desenvolvidos até agora aqui no Instituto Maitreya. Bom, o Instituto ele começou a funcionar nessa área de cursos de uma maneira assim, mais sistemática, mais ou menos a partir do segundo semestre de 2019. De lá para cá, nós desenvolvemos cursos em diversas linhas. Por exemplo, curso de introdução ao budismo indiano, de introdução ao budismo chinês, de introdução ao budismo japonês. Mas, até recentemente, a maior parte dos cursos eram centrados ou em textos clássicos da tradição budista, né? Como, por exemplo, os 30 versos sobre a pura consciência do Vasubandhu, o Abhidharmakosha, o Satyasiddhi Shastra, ou qualquer texto assim, dito clássico da tradição budista. Ou, então, eram cursos assim, que trabalhavam com tópicos específicos. Mas eu alimento a convicção que os 2 últimos cursos que nós promovemos por aqui abriram uma nova página, renovaram profundamente o quadro dos cursos aqui do Instituto. E é a partir daí que eu gostaria de apresentar a proposta do curso atual. A que eu estou me referindo? Bom, nos 2 últimos cursos, respectivamente, quer dizer, sobre o conceito do karma no budismo e sobre o budismo, o pensamento chinês e o mundo contemporâneo, um curso em que nós abordamos principalmente o problema da tecnologia informática dentro da perspectiva budista. Esses últimos cursos eles foram voltados, em parte, para o diálogo com as questões contemporâneas e, em parte, para assim dizer, eles tiveram um caráter assim, muito mais participativo do que propriamente informativo. Ou seja, esses 2 últimos cursos não foram cursos assim pura e simplesmente de transmissão de conteúdos. Vários participantes assim deram contribuições muito substanciais no processo da formulação, do desenvolvimento do curso. E aí eu sinto que o grande futuro assim, do nosso trabalho ele está associado precisamente à abertura desses espaços de diálogo, desses espaços participativos, em que pessoas, né, que possuem diversos tipos de qualificação, diversos tipos de capacidades, tenham condições, quer dizer, de contribuir, de ajudar com a formulação, quer dizer, dos tópicos que nós tratamos por aqui. Bom, nós tínhamos concluído o curso anterior. E quando eu passei a refletir, sabe, qual seria o próximo tema, né, assim, mais apropriado para o curso, para o novo curso, me veio à cabeça nessa ideia de fazer um curso sobre budismo e psicologia. Isso tem basicamente 2 razões, duas motivações principais que me levaram a optar, quer dizer, por um curso dessa natureza. A primeira delas, e isso não é de hoje, que eu me lembro, quer dizer, quando eu me iniciei no budismo, né, por volta dos anos 70, a primeira fase da década de 80,
já existia um interesse muito grande no pensamento, nas práticas budistas, por parte das psicólogas, dos psicólogos, pessoas ligadas à área da psicologia em geral. Mas eu nunca vou me esquecer que eu retorno ao Brasil em 2005. Durante um período assim, de uns 8 meses, eu trabalhei lá na Universidade Livre, do Templo Zulaika, lá em Cotia, perto de São Paulo. E uma das minhas atribuições na época era precisamente orientar os grupos de estudos dos brasileiros. Bom, não vou dizer que tenha sido uma surpresa, mas dentre os grupos que eu orientei na época, a gente tinha uma frequência de por volta de 60% a 70% de pessoas ligadas à área da psicologia. Então, eu acho que é perfeitamente legítimo deduzir daí que a psicologia é uma das áreas acadêmicas em que mais existe assim, interesse, quer dizer, no pensamento budista. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que evidentemente, quer dizer, eu não vou poder trabalhar contento, não vou poder trabalhar suficientemente na apresentação de hoje, é precisamente como pensar a relação entre a análise da mente, da consciência, das funções mentais do budismo. É aquilo que nós chamamos mais do que psicologia ocidental, que já é uma disciplina que é exercida praticamente no planeta inteiro, com diversos tipos de abordagens, aquilo que a gente poderia chamar psicologia acadêmica moderna. Bom, uma coisa aqui que eu gostaria de ressaltar. Eu não tenho dúvida alguma que entre a disciplina dita da psicologia científica, da psicologia acadêmica, tal como ela é ensinada nas universidades, e a análise da mente, das funções da consciência do budismo tradicional, certamente existe uma diferença muito grande. São disciplinas que partem de pressupostos distintos. No entanto, uma coisa que me chama a atenção é que eu acredito compreender porque que, apesar dessas diferenças, existe, sim, um interesse muito forte das pessoas da área da psicologia no budismo. E aí a grande questão que eu gostaria de formular, até no sentido de abrir o terreno para esse compartilhamento, para um curso assim, de um caráter mais participativo, seria precisamente pensar de que maneira, qual seria a melhor maneira de desenvolver, de aprofundar, de estimular esse diálogo entre o budismo e a psicologia. Bom, hoje eu vou entrar só com um pouquinho mais de detalhe assim, na área. Mas, certamente, a gente tem que colocar aqui uma distinção. O budismo, acho que todas e todos aqui sabem muito bem, praticamente desde a sua origem na Índia, atravessando seus diversos desenvolvimentos, quer dizer, na China, no Japão, no Tibete, em várias regiões da Ásia, ele sempre apresentou um conhecimento bastante rigoroso, bastante profundo da mente, da consciência. E esse conhecimento, ele sempre esteve associado, direto ou indiretamente, a práticas meditativas, a um determinado tipo de prática, por assim dizer. No entanto, aquilo que nós chamamos hoje em dia de psicologia é uma disciplina que conquistou autonomia em relação à psicologia filosófica que existia na Europa até o final do século XIX. Ela tem pretensões de se constituir como um saber científico, como um saber acadêmico, no sentido moderno do termo. E, evidentemente, existe uma diferença fundamental entre essas duas formas de compreensão. Bom, o grande problema, a grande questão aqui, é que a existência dessa diferença ela não é um obstáculo. Muito pelo contrário, ela pode, inclusive, se constituir como uma motivação ao desenvolvimento desse diálogo, ao aprofundamento desse intercâmbio entre budismo e psicologia. Bom, essa é a primeira questão. Bom, eu gostaria só de elucidar brevemente o porquê que me parece, né, que certos esclarecimentos são absolutamente indispensáveis para desenvolver essa temática. Bom, eu me lembro
durante os anos 60, 70, início dos anos 80, que foi mais ou menos quando se começou a falar em budismo e psicologia, relação do budismo e psicologia. Existia assim, um entusiasmo muito grande na época. Mas, muitas vezes, esse entusiasmo ele não acompanhava um conhecimento, uma análise minimamente conceitual daquilo que estava em pauta. E aí, né? Eu vou usar um exemplo de um tipo de colocação que já aparecia na minha juventude, nos anos 70, início dos anos 80, mas que eu percebi que era recorrente em vários desses encontros entre budismo e psicologia. E existe aquela famosa formulação de que, por exemplo, a finalidade da psicologia é fortalecer o ego. E a finalidade do budismo seria destruir o ego, eliminar o ego. Bom, essa é uma formulação que muitas pessoas ainda hoje reiteram, mas que exige algumas críticas, por assim dizer. Em primeiro lugar, quando se fala de ego aí, será que nós estamos falando do mesmo conceito? Por exemplo, se a gente for pegar a literatura budista, e nem precisa ser do Mahayana, pode ser a literatura do budismo mais antigo, aquele budismo que foi preservado, por exemplo, no Canone Pali, ou nos equivalentes traduzidos para o chinês, o termo anatta, a negação do atma, invariavelmente se refere à negação do conceito metafísico do atma. Não implica, em momento algum, na extinção, na eliminação da função psicológica do ego. Bom, na psicologia, nós temos diversas formas de compreender o que seja o ego, o que seja a autoconsciência. No entanto, se eu for colocar apenas um exemplo, o ego, tal como aparece, por exemplo, na psicanálise freudiana, ele é uma espécie assim, de alguma instância que surge, que se desenvolve ali na interface entre o id e o superego. É uma entidade extremamente frágil, extremamente instável, e que necessariamente se extingue com a morte. Ou seja, entre o átomo, enquanto objeto de negação da literatura budista, e o ego, como é entendido nas diversas correntes da psicologia, incluindo aí a psicanálise freudiana, existe uma diferença conceitual completa. E se nós não conseguimos elucidar, minimamente que seja, essa diferença conceitual, então o diálogo se torna alguma coisa assim praticamente sem sentido. Bom, eu acabei de dizer que existem duas áreas de pensamento, duas áreas de investigação. Uma seria a psicologia, no sentido acadêmico, científico do termo, que é uma disciplina que não se pretende ser uma disciplina de caráter filosófico, ela pretende ser uma prática científica. Isso principalmente a partir do final do século XIX na Europa. A psicologia se desenvolve em várias linhas teóricas, ela tem diversas formas de pensá-lo, não é uma coisa unificada. Mas, na medida que esse saber ele passou a ser estudado em países como a China, como o Japão, a Índia, os países do Sudeste da Ásia, os países africanos, eu acredito que a gente tem todas as razões para falar em psicologia acadêmica moderna, em psicologia científica, em pelo menos uma psicologia com pretensões científicas, mas já não necessariamente ocidental, porque se trata de um tipo de abordagem científica que existe praticamente em todo o planeta. Agora, em contraste com isso, a psicologia budista, ou, dizendo melhor, o conhecimento, quer dizer, da mente, das funções mentais no budismo, não é um conhecimento que tenha sido dado a partir dos parâmetros epistemológicos da psicologia. Ele nunca teve pretensão de ser uma ciência no sentido moderno do termo. Mas tem pelo menos duas coisas que chamam a atenção nele. Acredito que eu legitimamente, e que são de interesse das pessoas da área da psicologia, ou pelo menos das pessoas interessadas na psicologia. Primeiro ponto, e eu não falo aí a partir
de nenhum excepcionalismo budista, de nenhum quer dizer, supremacismo budista. Mas é um fato de que, se nós pegamos a literatura, por exemplo, a literatura do Abhidharma, a literatura da escola Yogacara, as várias literaturas que lidam com a mente, com as funções mentais do budismo, nós temos aí uma análise de grande rigor e profundidade, que é um material que dificilmente pode ser ignorado por alguém que se interessa pela psicologia, por alguém engajado no conhecimento psicológico. O segundo ponto é que, embora eu pretenda explicitar hoje uma certa crítica à identificação pura e simples entre o pensamento budista e as práticas meditativas, o fato é que, embora isso não se constitua em um empirismo, no sentido moderno do termo, todo esse conhecimento rigoroso, essa análise rigorosa da mente, das funções mentais do budismo, sempre foi acompanhado de uma praxis meditativa, que é alguma coisa que, por si só, já chama a nossa atenção. Então, ponto básico aqui é que existem duas formas de pensar a mente, ou a consciência, ou a psique, se vocês quiserem. E eu gostaria, então, de elucidar minimamente os pressupostos aqui envolvidos. Eu vou começar falando rapidamente do que é psicologia acadêmica, do que é psicologia dita científica. Bom, com ressalvas. Eu acredito que tenha muita gente aqui que pode colaborar precisamente para atualizar o meu conhecimento da área. Então, eu vou me refazer uma rápida referência ao que foi a minha experiência na graduação em psicologia, que eu acredito que não seja uma experiência muito diferente da maior parte das pessoas que cursaram algum curso nesta área. Bom, eu me lembro até hoje, logo nos meus primeiros anos na universidade, eu fui aprovado no vestibular da psicologia para a Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. E algumas coisas, logo de saída, me chamaram fortemente a atenção. Primeiro, uma das coisas que mais contribuíram para a minha formação dentro do curso de psicologia é que, em função de uma certa insegurança que a área sente, ou pelo menos sentia na época, em relação à sua cientificidade, nos primeiros semestres da graduação, nós somos apresentados a uma quantidade muito grande de cursos sobre epistemologia, teoria da ciência, discussões sobre a ciência, o que é ciência, o que é cientificidade. Isso é uma característica, a meu ver, muito própria de um curso de psicologia. Bom, eu nunca cursei física. Dificilmente vocês possam encontrar no planeta alguma pessoa tão ignorante a respeito de física quanto eu. Mas eu tenho a impressão, que, se a gente entra numa graduação em física, dificilmente você vai ter cadeiras discutindo se a física é ciência ou não é ciência, por que razão que a física é ou não é ciência. Bom, geralmente, as ditas ciências naturais, ou ciências duras, elas têm uma autoconfiança muito forte em relação à sua cientificidade. Então, praticamente se parte do pressuposto quase autoevidente que ela se trata de ciência. Talvez seja, inclusive, a forma mais representativa de ciência ou de se fazer ciência. Bom, no caso, eu confesso para vocês que toda essa formação em cima da discussão sobre o que é a ciência, sobre a epistemologia, sobre a teoria da ciência, sobre a história da ciência, foi uma coisa ótima no meu caso. Porque depois, quando eu fui estudar no Japão, isso me proporcionou uma base acadêmica excelente para, inclusive, trabalhar em outras disciplinas. Foi uma coisa muito boa. Mas, geralmente, nos primeiros anos, nós temos uma formação em psicologia muito centrada nesse tipo de preocupação. Bom, o segundo problema, que eu acho que é uma coisa que caracteriza fortemente os cursos de psicologia, é que, geralmente, quando você entra no curso, você é aprovado no vestibular, você entra na graduação de psicologia, você alimenta a fantasia que você vai aprender uma disciplina unificada, onde todo mundo mais ou menos se entende. E essa é a grande surpresa que qualquer estudante de psicologia tem, logo no primeiro, do segundo ano da graduação. Porque não seria exagero dizer
que nós não temos uma psicologia, nós temos diversas psicologias. E, geralmente, são psicologias que apresentam contrastes muito contundentes entre si. Frequentemente, que se coloca uma relação de um conflito mal resolvido. Bom, aí, né, eu sou tentado a recorrer novamente a um exemplo da física, um exemplo que, inclusive, se usa muito nos cursos de psicologia, de que, por exemplo, você entra numa graduação em física, você aprende, por exemplo, primeiro a física clássica, a física newtoniana. Depois, por exemplo, você vai aprender a teoria da relatividade, você vai aprender a física quântica. Mas você vai aprendendo todas essas modalidades do pensamento físico, sabendo que elas não são teorias conflitantes, não são adversárias, ou seja, que, na verdade, são teorias que lidam com dimensões distintas da realidade. Então, sempre se fala, em qualquer discussão sobre epistemologia, que a física quântica, por assim dizer, ela não é pura e simplesmente uma negação da física clássica, da física newtoniana. Na psicologia, para bem ou para mal, bom, eu estou falando da minha experiência na época, né? Mas me parece, pelos diálogos que eu tive com várias pessoas da área nos últimos anos, que a situação não mudou substancialmente. Nós temos, na verdade, uma diversidade de teorias que geralmente não conseguem dialogar entre si e que, muitas vezes, não se consegue nem mesmo abrir um espaço de discussão para se poder compartilhar as temáticas dessas diversas teorias. Bom, eu vou resumir aqui a minha compreensão da teoria psicológica em 2 pontos. Primeiro ponto, né, que me parece um ponto decisivo, que é um ponto que, inclusive, está muito presente nas discussões, nos debates recentes na área da psicologia, é se a psicologia ela deve adotar o método das ciências naturais, por exemplo, o método da física, por exemplo, ou se o próprio objeto da psicologia, que seria a mente ou a psique humana, ele é de uma natureza tal que ele exige, por si só, uma outra abordagem completamente diferente da abordagem das ciências naturais. Bom, na época, essa era a grande questão epistemológica que se colocava para nós. E, como eu já disse uns minutos atrás, nos poucos diálogos que eu tive com as atuais estudantes de psicologia ou pessoas ligadas à área de psicologia, eu tenho a impressão que essa situação não mudou de uma forma substancial. Bom, segundo ponto, aí nós podemos analisar as diversas teorias psicológicas. São muitas. Se eu fosse falar somente daquelas poucas que eu conheço, eu ficaria aqui horas a fio falando. Mas eu acho que a gente pode falar de 3 tipos de teoria psicológica. A primeira seria a psicologia completamente calcada nas concepções da física ou da ciência natural. Bom, o representante dessa forma de psicologia, ainda hoje na academia, é o chamado behaviorismo ou comportamentalismo. Ou seja, é uma teoria que pressupõe que conceitos como mente, consciência, inconsciente são conceitos metafísicos, conceitos não científicos, conceitos que não podem ser abordados dentro da metodologia das ciências naturais. Então, o objeto da psicologia seria apenas o comportamento observado. Bom, vou fazer aqui uma brincadeira. Não pretendo, com isso, detratar a psicologia behaviorista, apenas falar de umas pequenas experiências que eu tive na época da graduação. Eu confesso aqui para vocês que os cursos de behaviorismo na época da graduação era um curso que a maior dificuldade que eu tinha não era responder nas provas, nem compreender os conteúdos. Aguentar o profundo tédio que aquelas aulas me provocavam. Mas esse tédio, uma vez, foi perturbado, né, por um acontecimento notável. Eu estava num desses cursos de psicologia experimental, com um professor assim, com uma tremenda autoconfiança na área dos experimentos científicos. Aí eu fui colocado como cobaia de um experimento com detector de mentiras. Bom, o nosso professor, ele não era bem informado ao ponto de saber se você usa determinados procedimentos de yoga
no controle da respiração, na entrada, da saída. Você pode mudar completamente o seu fluxo mental. Bom, quando ele me aplicou o detector de mentira, eu usei uns poucos instrumentos da respiração yoga. De repente, o detector entrou em pânico, começou a entrar em circo, saiu completamente de controle. Bom, foi a época, né, que os meus colegas me deram o honroso apelido de o sobrenatural. Eu não fiz nada de sobrenatural. Eu só fiz uma prática yógica das mais elementares, mas qualquer pessoa que conheça o yoga a fundo iria, inclusive, rir dos meus procedimentos. Mas foi isso. Bom, depois, nós temos teorias, por exemplo, como a psicanálise freudiana, das outras vertentes, como a lacaniana e outras, ou, por exemplo, a psicologia analítica junguiana, que são vertentes, né, que já partem de pressupostos distintos. Por exemplo, o Freud ele parte da experiência clínica dele com os pacientes, mas que não rejeitam de todo uma intermediação, por exemplo, com a ciência natural. Haja visto, por exemplo, aquela famosa obra, o projeto para uma psicologia científica do Freud. Bom, acho que a maior parte dos meus colegas, das minhas colegas na época, se direcionou para esse tipo de orientação. Mas, né, eu não tenho grandes críticas a fazer na área. Só que, para mim, foram disciplinas infinitamente mais interessantes do behaviorismo, mas que não chegaram a exercer uma influência muito decisiva sobre a minha forma de pensar. Bom, uma terceira corrente, que aí cai no extremo oposto do behaviorismo, e que a gente pode discutir depois, é a chamada psicologia existencial. Ou seja, a psicologia existencial ela parte do princípio de que a existência humana, a realidade humana é alguma coisa radicalmente distinta da realidade natural, da realidade que é o objeto das ciências naturais. Então, ela tem um procedimento, por assim dizer, filosófico, fenomenológico, na compreensão da mente humana. Bom, na época, foi o tipo de compreensão, né, de que eu me senti mais próximo, na época, pelo menos. Mas o que eu queria dizer é que a minha experiência nos anos da graduação da psicologia foi uma experiência muito rica sobre diversos aspectos. Me fez perceber que a psicologia, por um lado, ela ainda não conseguiu dar conta dos seus pressupostos metodológicos, e segundo, que ela acabou se constituindo com uma multiplicidade de teorias, diria mesmo antagônicas, que dificilmente conseguem dialogar entre si. Bom, eu certamente não sou das pessoas mais atualizadas na área da psicologia, que é uma das razões, inclusive, que eu agradeceria profundamente qualquer aporte de participantes assim da área, que estejam bem mais atualizados do que eu. Mas as observações que eu tenho feito nos últimos anos, seja através de diálogos com pessoas da área, seja através, por exemplo, de alguns programas no YouTube, onde aparecem aquelas defesas, por exemplo, da psicologia científica, ou da assim chamada, né, psicologia baseada em evidências, me traz o forte sentimento, me provoca o forte sentimento de que esse antagonismo entre as abordagens natural-científicas e as abordagens de outra natureza, esse antagonismo só tem feito por se fortalecer nos últimos anos. Põe exemplos aí. Por exemplo, a importância que tem se dado às neurociências, ao estudo do cérebro nas neurociências, a relação disso, por exemplo, com as aplicações, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, os duros ataques, por exemplo, que têm sido dirigidos à psicanálise nesse contexto, e alguns contra-ataques da psicanálise também. Tudo isso me faz sentir que a psicologia é muito longe de se constituir como uma ciência unificada. Na verdade, ela se constitui como uma diversidade de teorias que se baseiam em premissas completamente diferentes e que, muitas vezes, nem sequer conseguem dialogar entre si. Eu não estou dizendo isso como uma queixa. Eu só estou aproveitando para falar daquilo que foi o meu sentimento durante aqueles anos da graduação. Inclusive, eu sou profundamente grato a essa situação, porque ela instigou
a minha interrogação no campo da ciência. Ela me deu uma formação epistemológica que eu gostaria de pensar que foi excelente, mas me parece que a psicologia acadêmica, a psicologia dita científica, não vou dizer que que ela seja deficiente por causa disso, mas certamente é uma área que inclui dificuldades. E talvez essas dificuldades, essas discrepâncias, possam se constituir uma motivação para um possível diálogo com o budismo. Bom, é o que eu tinha para dizer sobre a psicologia dita acadêmico-científica. Agora eu vou falar um pouquinho só sobre o budismo e a gente pode dialogar depois. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de frisar. Quando nós nos debruçamos sobre essa herança da filosofia budista, na análise da mente, e não seria um exagero dizer que o aspecto mais rigoroso, mais sistemático do pensamento budista é precisamente a análise da mente, das funções mentais. E existem dois aspectos aí que são fundamentais. O primeiro deles é a relação com determinado tipo de praxis meditativa, que evidentemente varia muito de corrente para corrente, de escola para escola. Mas quase todo o pensamento budista, e eu não uso isso, quer dizer, como alegação, que o budismo é um empirismo, que o budismo fez descobertas de caráter puramente empírico, e não me parece que isso proceda, mas certamente a teoria da mente, das funções mentais no budismo, sempre foi profundamente atravessada pela relação com determinado tipo de praxis meditativa. Agora, vou fazer só uma ressalva a esse respeito e vou entrar no problema da compreensão filosófica da mente, da consciência no pensamento budista tradicional. Eu penso que, às vezes, existem em várias correntes aí ligadas à psicologia, ligadas à terapia, uma certa supervalorização extremamente ingênua de determinadas formas de prática meditativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós consideramos a meditação sob os seus aspectos estritamente técnicos, nós vamos perceber que determinados aspectos fundamentais dessa técnica, então, por exemplo, você aprender a sentar de uma determinada maneira, sentar em uma determinada postura, você aprender a observar a respiração, a controlar o fluxo respiratório, aprender a focar a mente de uma determinada maneira. Esse aspecto técnico, ele já preexistia ao budismo por vários séculos na Índia. Nós encontramos, inclusive, práticas muito semelhantes a essas na China, no contexto do taoísmo, das práticas espirituais chinesas. E, embora exista a alegação possivelmente correta de que, por exemplo, aquela meditação da contemplação da respiração, o Anapanasati, que ela tenha sido uma descoberta do Buda. Eu não tenho como verificar isso, mas vários especialistas assim, de grande peso afirmam isso. Em que pese o fato de que as técnicas budistas de meditação possam ter, sim, uma certa originalidade em relação às tradições indianas ou chinesas, o que nós podemos dizer com toda clareza é que o aspecto puramente técnico ele tem uma certa autonomia em relação ao budismo. O budismo não tem, por assim dizer, uma propriedade privada dessas técnicas. Inclusive, essas técnicas podem ser desenvolvidas em outros contextos, visando finalidades completamente diferentes, em alguns casos até mesmo antagônicas aos objetivos da prática budista. Bom, a minha posição nesse sentido é muito simples. Eu não tenho nada contra o desenvolvimento dessas técnicas em outros contextos, mas eu acho que no momento em que isso acontece, é importante dizer com clareza que não se está falando de budismo. Você está falando de uma reinterpretação com base na psicologia ou com base em outras disciplinas de determinadas técnicas, determinados procedimentos meditativos. Não acho que isso seja ruim, não acho que isso seja errado, mas eu acho importante ter clareza nessa linha divisória. Bom, quando eu falo aqui de praxis meditativa budista, eu estou me referindo de uma forma incondicional
a praxis meditativa que tem a compreensão filosófica budista como seu pano de fundo. E é sobre isso que eu pretendo me estender agora nos poucos minutos que me restam. Então, a gente poderia dizer que, possivelmente, a compreensão tradicional da mente, das funções mentais no budismo, ela nunca foi uniforme. Se nós formos ver, por exemplo, a existência de diversas correntes do pensamento budista, muitas vezes nós encontramos discrepâncias mais ou menos sutis. Não se trata de uma colocação mais ou menos uniforme, mas se eu for me colocar aqui de uma forma assim, quase que arbitrária, de que possivelmente dentro do budismo indiano, a linha central do desenvolvimento dessas teorias da mente e da consciência tenha sido aquela linha que se estende da escola Sarvastivada, do Abhidharma da escola Sarvastivada, até o desenvolvimento da escola Yogacara no Mahayana. Então, nós podemos dizer que esse desenvolvimento apresenta, né, uma unidade teórica admirável. E o tipo de desenvolvimento que ele vai apresentar é extremamente coerente a partir das suas próprias premissas. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, eu não tenho conseguido esquecer nos últimos tempos algumas palavras do meu grande mentor no Japão, falecido recentemente, o professor Noriaki Hakamai. O professor Hakamai, por razões que têm muito a ver com o seu temperamento intelectual, ele fazia uma distinção muito dura entre, por exemplo, a tendência lógica dos Sarvastivadins e a tendência psicológica dos Yogacharyas. Mas eu confesso que eu tenho uma visão um pouco mais soft a esse respeito. Quer dizer, eu acredito que, no caso Sarvastivada, com o objetivo central é a refutação do Atman. Então, por exemplo, a análise de elementos, de objetos, né, como os 5 agregados, as 12 entradas, as 18 esferas, toda uma teoria das 6 consciências voltada para uma análise refutatória do conceito de Atman. Isso era realmente central. Mas isso não exclui o fato de que o Abhidharma Sarvastivada tem uma análise extremamente profunda e consistente das 6 consciências, das 5 consciências sensoriais, mais a consciência mental, das diversas funções mentais que acompanham essas consciências. Então, eu acho que não seria exagero dizer que a posição Sarvastivada é basicamente uma lógica, uma filosofia complementada por uma psicologia. Agora, o caso Yogacara, e aí eu penso cada vez mais na escola, o desenvolvimento da teoria das 8 consciências na escola Yogacara, como sendo normativa na história de uma possível psicologia budista. A escola Yogacara, atenta como ela é às sutilezas do funcionamento mental, ela vai se desenvolver em uma direção mais psicológica, mais precisamente psicológica, vai transformar essa teoria, né, de 6 consciências, uma teoria de 8 consciências. E aí, plagiando um pouco um conceito que era muito comum na minha época de graduação de psicologia, o conceito de corte epistemológico. Hoje em dia, eu praticamente não tenho dúvidas que a teoria Yogacara da consciência, ao transformar a teoria de 6 consciências da escola Sarvastivada em uma teoria de 8 consciências, ela efetuou um corte epistemológico em que o conceito de inconsciente, ou pelo menos o equivalente budista do moderno conceito de inconsciência, aparece pela primeira vez de uma forma clara, de uma forma conceitualmente clara na história do pensamento budista. Bom, então, se nós formos pensar isso a partir de um outro prisma, acredito que não seria um exagero, não seria um equívoco dizer que esse é o pensamento da escola Sarvastivada. É uma lógica, uma filosofia complementada por uma psicologia. Nós podemos dizer tranquilamente que o pensamento da escola Yogacara é uma psicologia complementada por uma lógica e por uma filosofia. E a grande diferença aqui, evidentemente, se tratam de conceitos completamente diferentes, por exemplo, do inconsciente em Freud ou em Jung,
Mas, certamente, nós já temos aí, nesse pensamento budista antigo, algum conceito, por exemplo, o conceito da sétima, da oitava consciência, ou da consciência depósito, por exemplo, que são estritamente paralelos ao desenvolvimento, quer dizer, do conceito de inconsciente da psicologia moderna. Bom, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não palpito muito na área da psicologia hoje em dia, porque, como eu já disse anteriormente, eu não me considero atualizado, eu não tenho trabalhado na área, mas tudo quanto eu tenho acompanhado, seja em termos dos meus poucos diálogos com colegas atualizados, ou pessoas atuantes na área, seja em termos do que eu tenho visto em programas de divulgação científica, os debates pró e contra a psicologia baseada em evidências ou coisas do gênero, parece-me certamente que existem razões para que psicólogos e psicólogas se interessem pela análise da mente, da consciência no budismo, da mente, das funções mentais, mas que, a partir de agora, o que se impõe é uma tentativa de desenvolver esse diálogo de uma forma consistente e sistemática. E aí, nesse sentido, é que eu gostaria de contar com o interesse de todas e de todos que estejam voltados, por assim dizer, para essa temática. Bom, é isso que eu tinha a dizer hoje. Muito obrigado a todas e a todos. Podemos iniciar um diálogo, um intervalo de perguntas e respostas, alguma coisa do gênero. Eu tenho uma pergunta. Do Kansai, por Isso. favor. Tá. Eu recentemente reli um livro do Erich Fromm, né? O livro eu já tinha lido há muito tempo. Eu reli com a minha companheira. É um livro quase da época final dele, tá? E é um livro onde ele faz uma relação entre psicanálise, psicologia e budismo, né? Ele faz uma grande relação, principalmente, eu não sei bem o nome do livro, mas ele que falava do modo ter e o modo ser, né? Então, trabalhando nesse questão do modo ter e o modo ser, ele relaciona com o budismo. Agora, no mesmo livro, ele faz uma outra relação, porque Erich Fromm era socialista, né? E tem um capítulo ali que ele relaciona o marxismo de Karl Marx com o budismo também. É um pequeno capítulo ali, que é uma relação bastante estranha, né? Mas o livro em si tem essa conexão, né, da psicologia com o budismo, né? Então ele faz essa correlação usando, que eu me lembro, assim, essa questão do modo ter e o modo ser, né? Certo. Bom, vou fazer só um rápido comentário. Eu li esse livro na minha juventude. Na minha última fase na graduação, eu li esse livro. Bom, eu acho que seria interessante levantar o debate sobre o pensamento do Erich Fromm, ou seja, o que foi a compreensão da psicanálise no Erich Fromm. Até que ponto essa compreensão teria cruzado com o budismo? Bom, mas eu posso fazer dois comentários breves. Primeiro, que, para bem ou para mal, ele foi um dos pioneiros, um dos primeiros autores que colocou explicitamente uma certa proximidade entre psicanálise e budismo. O conteúdo teria que ser esmiuçado, teria que ser discutido, mas, historicamente falando, quer dizer, ele foi um dos primeiros autores que colocou essa conexão de uma forma explícita. Segundo ponto é que talvez ele tenha dado um tiro no escuro, mas ele acertou no alvo quando ele falou de budismo e marxismo. Porque, na verdade, se ele conhecesse japonês e tivesse encontrado os autores japoneses que eu encontrei na minha face, poderia ter percebido que a conexão vai a um ponto tão profundo que eu desconfio cada vez mais que o budismo ainda vai contribuir para um renovado desenvolvimento do marxismo. Eu estou até pensando em escrever uma obra sobre essa área. Mas obrigado pela sua colocação, que ela é altamente pertinente. Agora o Fábio aqui está levantando a mão. Por favor. Olá, professor. Obrigado pela palestra, foi muito bom. Eu comecei com esse trabalho mesmo, eu sou psicólogo. Durante os cursos de psicologia, vários livros com que eu li
de psicologia, seja a cognitivo e a comportamental, a junguiana, a psicanálise, a gestalt terapia, eu sempre encontrei algum texto que queria relacionar o budismo ou dava algum exemplo que era algo parecido com o budismo. Isso me levou a vir estudar no mestrado com o professor Dilip Londo, onde eu investiguei o caminho de individuação, processo de individuação e o caminho do Bodhisattva. Mas, enfim, eu achei muito pertinente a sua fala, eu acho que você está super atualizado em relação aos dados da psicologia, porque é o que mais se discute hoje, é a psicologia, no caso, baseada em evidências. E o que eu acho, assim, eu não sou um epistemólogo, mas eu acho que carece muito de epistemologia a psicologia, por conta da própria leitura do Popper e de outros autores, mas, enfim, o que eu queria colocar é que a gente vê hoje alguns livros, assim, de alguns pensadores, né, vem trazendo alguns livros modernos, mas que são psicólogos e estão tentando esse diálogo da psicologia para o budismo, né? E a ideia seria, não sei se foi isso que você colocou no final, do budismo para a psicologia, ou se o budismo já tem a característica da psicologia, né? Por exemplo, a gente tem o Mark Epstein, que lançou um livro, O Pensamento Sem Pensador, e lançou um livro de análise. Então, quer dizer, é um pensador recente aí que tenta trabalhar com essa ideia da meditação. A gente tem o Robert Wright também, que escreveu um livro. Enfim, o livro dele é uma experiência dele, né? Por que o budismo funciona? Ele tenta fazer esse diálogo também. E tem um livro que foi lançado agora em 2020, que é do Ian Park, de uma experiência dele no Japão. E ele tentando relacionar todo tipo de psicanálise ao pensamento japonês. Então, ele fala de Lacan, ele fala de Freud, ele fala de Jung. Eu acho que há uma aproximação que as pessoas estão procurando também. As pessoas perguntam, eu acho que existe uma relação, mas, enfim, eu tô bastante animado com esse seu curso que você vai traçar aí no ano que vem para poder discutir essas questões, né? Obrigado. É isso, é só um comentário. Não, foi um comentário significativo. O que eu gostaria só de acrescentar é que, certamente, as pessoas que partem das temáticas da psicologia tendem a ter um interesse forte pelo budismo. Mas eu acho que, nesse curso, a gente vai tentar pensar um pouco o meio de campo sobre como que isso pode se dar. E aí você, todos os outros e outras participantes, são muito bem-vindos para dar essa contribuição, para a gente fazer mais um curso, por assim dizer, participativo. Obrigado. Mais alguém teria alguma questão a colocar? Professor, o senhor teve uma experiência, né, fez mestrado e doutorado. Só um instante, quem está falando? É o Fábio de novo. Ah, sim, por favor. Só queria identificar, porque nesses cursos online eu só consigo falar se eu capturo a pessoa, por assim dizer. Por favor. Tá. Você cursou mestrado e doutorado China e Japão, não foi isso? Eu fiz mestrado e doutorado no Japão sobre a China. Mas depois eu fui professor em Taiwan durante 2 anos. Tá. Eu vi há pouco tempo, tem alguns, não sei se já tinha isso, provavelmente, mas já se tinha uma psicologia própria na China e no Japão, talvez com técnicas próprias chinesas ou japonesas, por exemplo.
Eu vi que tem a psicologia, acho que Morita, tem a psicologia Naikan. Não sei se você chegou a ver algo do tipo durante o seu curso. Não, veja bem, o meu curso tinha outro foco. Mas duas coisas a gente pode ter clareza. Que seja na China, seja no Japão, seja em outros países da Ásia, existem desenvolvimentos de teorias, de abordagens próprias nos cursos de psicologia. Isso é muito pouco conhecido, tem sido muito pouco avaliado. E a terapia Morita, o Naikan, eu não conheço a fundo, mas são abordagens bastante conhecidas no aspecto terapêutico. Certo? Obrigado. Estamos aí abertos para perguntas, para questionamentos, tudo que se fizer necessário. Só Por favor. Eu tenho uma obra em inglês sobre a terapia Morita, e faz muito tempo que eu dei uma olhada nessa obra, não me lembro, não me recordo assim de maiores detalhes, mas tem alguns aspectos da terapia que eu me lembro que me chamaram muita atenção, que são aspectos muito culturais da cultura japonesa. Por exemplo, né, um dos aspectos que eu me lembro que menciona é que, enquanto nós aqui, em casas de terapia no Ocidente, são casas que têm paredes de um palmo de espessura de concreto, no Japão, as pessoas as pessoas que fazem o recolhimento, que são internadas, elas geralmente são colocadas em locais que as paredes dá um soco, tu fura a parede, paredes de papel. Outros aspectos assim interessantes é que, por exemplo, há certas exigências que fazem parte do cotidiano, por exemplo, da terapia Morita, o paciente tem que ficar na cama, tem que ficar meio que isolado durante vários dias e o terapeuta dá para ele um caderno e uma caneta para ele escrever, né? Então, ele faz toda uma espécie de um diário de bordo, assim, né? Que depois entra dentro do processo terapêutico. Tem uma série de peculiaridades que são interessantes, mas que são, me parece, assim, muito relacionadas com tipos de comportamento da própria cultura japonesa, né? Agora, se você tiver interesse nessa obra, eu posso te passar depois a referência bibliográfica, né? Interessante. Obrigado, Celso, porque eu não conheço profundamente a área, então qualquer aporte nesse sentido ajuda. Obrigado. Sensei, boa noite, é o Assal. Tudo bem, Anselmo? Tudo jóia. Muito obrigado pela palestra, Sensei. Eu vou ficar sempre rodeando a mesma natureza de perguntas, assim, peço desculpas. Mas em que medida o budismo e a psicologia, esses dois saberes, podem convergir e colaborar na discussão das questões do contexto atual brasileiro, como construção de subjetividade brasileira, debater corpo político, circuitos de afeto da nossa sociedade? Como é que você enxerga isso, essa colaboração? Bom, essa é uma questão que teve muito presente no nosso curso anterior, sobre o problema, quer dizer, do pensamento, o budismo, o pensamento chinês e o mundo contemporâneo.
e que a gente abordou, basicamente, o processo da constituição das subjetividades a partir das redes sociais. Bom, como eu ainda não fiz nenhum trabalho, nenhum estudo propriamente na área que você se refere, eu não tenho assim como, né, já apresentar conclusões. Agora, o que eu sinto é o seguinte: primeiro, dada a atual situação da sociedade brasileira, em que diversos problemas seríssimos, ligados não só à saúde mental, mas também à própria ordem social, às relações sociais, têm se manifestado de uma forma muito contundente. Acho que eu nem preciso me referir a respeito do que eu estou falando. Então, a necessidade, a partir de agora, da psicologia trabalhar com essas questões. E a possibilidade, quer dizer, de um diálogo com o budismo poder contribuir para isso, me parece extremamente elevado. Bom, por esses dias mesmo, eu estava conversando com uma moça, que ela é terapeuta, ela me falando, por exemplo, das mudanças que ocorreram nos clientes dela durante a pandemia. Então, nós temos por aí, no momento, né, primeiro, a necessidade premente de compreender e de trabalhar com os problemas da saúde mental dentro do contexto da pandemia, principalmente uma pandemia que se deu dentro de um contexto político altamente desfavorável, para dizer o mínimo. Bom, e nesse contexto, eu acredito que a motivação para o diálogo entre budismo e psicologia pode se aprofundar. Agora, a grande questão que eu vou procurar colocar aqui no curso, e é precisamente por isso que o aspecto participativo é o aspecto mais importante, é precisamente o como desenvolver esse diálogo. Que isso, no momento, ainda não está claro para mim, mas me parece, no mínimo, um diálogo bastante promissor. Obrigado. Obrigado. Professor Joaquim, é a Rosana. Tudo bem, Rosana? Um instantinho só que você tem que ser devidamente capturada, senão eu não consigo conversar contigo. Mas isso é errado. Pronto. Está capturada, pode se pronunciar. Boa noite. Boa noite. Obrigada mais uma vez. E a minha pergunta, se o senhor achar que ela não cabe aqui, é só falar e tudo bem. Quando o senhor falou que a abordagem Yogacara pode ser entendida como um corte epistemológico em relação ao que vinha antes, mais antigo, né? E que introduziu de forma clara o inconsciente, a minha questão se a natureza de corte epistemológico dificulta ou até impossibilita um diálogo com o que vinha antes em termos de 6 consciências, ou pode ser entendido como uma complementação, ou como que poder se ouvir isso, por favor? É uma pergunta altamente pertinente, porque, veja bem, quer dizer, o conteúdo do curso ele vai versar, por um lado, sobre essas dificuldades no exercício da psicologia, na pesquisa psicológica, por assim dizer, e como, né, que essas dificuldades podem contribuir para uma espécie de um diálogo com o budismo. Bom, você deve saber, nós temos diversas tradições da análise da mente, das funções mentais no budismo. Nós temos a tradição Theravada, temos uma série de outras tradições que existiram na Índia Antiga. Bom, eu gosto de ressaltar a tradição Sarvastivada por diversas razões. Uma delas, pelo seu teor lógico, filosófico extremamente forte. Mas me parece que foram precisamente as dificuldades derivadas dessa tendência mais lógica, mais filosófica, que abriram um caminho para o desenvolvimento da escola Yogacara. E esse é um ponto que eu pretendo trabalhar com o máximo de detalhe durante o curso. Bom, por que eu estou dizendo isso? Quando a gente olha, por exemplo, a história concreta do budismo, sempre existiu no budismo uma certa rivalidade entre aqueles monges eruditos
aqueles monges que geralmente trabalham muito com a textualidade, com a reflexão sobre a textualidade, e aqueles monges, por assim dizer, de um corte mais prático, meditativo. Por exemplo, aqueles monges que vão para a floresta, que se dedicam centralmente às práticas meditativas. Uma coisa que me chama muito a atenção na gênese da escola Yogacara, e isso a gente pode captar de diversas maneiras no estudo, na leitura, da literatura mais antiga dessa escola. Primeiro, a escola Yogacara ela se inicia a partir de yogis, que, por assim dizer, praticavam, que meditavam na periferia da escola Savastivada de Gandhara. Você sabe que os Savastivadins tinham pelo menos o ramo de Gandhara e o ramo da Caxemira. O fato da escola Yogacara ter surgido nessa região e de autores como Asanga, Vasubandhu terem sido centrais nessa tradição, tem muito que ver com essa conexão. Agora, se a gente pega, por exemplo, as diversas camadas redacionais do texto mais antigo dos Yogacharas, que é o Sandhya Sutra, você percebe que tem trechos, né, que enfatizam muito a experiência direta da meditação. Tem outros trechos que são muito centrados na análise da mente, das funções mentais, análises assim, bastante detalhadas, análise de bastante rigor. Bom, e como isso vai se desenvolvendo, vai se acumulando durante vários séculos, até ser filosoficamente, teoricamente consolidado por autores como Asanga, como Vasubandhu, a minha sensação é que a gênese da escola Yogacara foi um fenômeno sui generis na história do budismo, no sentido que ela se constituiu em uma forte interação entre esses dois aspectos. Ou seja, seria uma escola nem completamente centrada na análise textual, nem completamente centrada no aspecto meditativo, dito entre aspas, dito prático, mas que a própria concepção Yogacara, o próprio desenvolvimento na direção de uma teoria de 8 consciências, de conceitos equivalentes, ou pelo menos próximos ou de inconscientes, pressupõe um tipo de interação entre esses dois grupos, que é uma coisa muito rara na história do budismo. E eu acho que talvez esse seja um dos aspectos privilegiados para se pensar o sentido. Eu usei aqui o termo corte epistemológico quase como uma brincadeira, mas é uma brincadeira que faz sentido, porque existe, sim, um corte conceitual quando a escola Savastivada vai passar para o Yogacara. E eu acredito que isso tem toda a possibilidade de abrir um diálogo com a psicologia dita científica ou dita moderna. Não sei se eu respondi a sua pergunta, que em si é extremamente significativa. Sim, obrigada. Oi. Felipe. Tem uma outra pergunta. A psicologia hoje, mesmo a clínica, ela está sujeita a uma série de, digamos, invasões, de misturas, né? Por exemplo, tem psicólogos ou psiquiatras usando tarô, usando uma montoeira de coisas, né, para fazer uma linha própria e ter uma abordagem assim, mais chamativa, né? Então, esse conteúdo, muitas vezes oriental, vem da yoga, Osho, coisa assim, é aplicado em muitas técnicas também com a psicologia. É só essa questão. Então, o próprio budismo, né, poderia vir num sentido nessa questão, né, de algum psicólogo agregar isso para dar um diferencial, né, para ter um certo reconhecimento do seu trabalho, né? Esse perigo, né, do uso dessa forma. Aí essa sua colocação é extremamente pertinente, porque ela está muito ligada a alguns problemas que acho que, inclusive, começaram a ser fortemente discutidos a partir da pandemia. O que eu estou querendo dizer? Logo no início da pandemia, aí eu digo sempre de brincadeira, que foi uma espécie de uma revolução na minha vida, porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande de usar o YouTube no computador. Agora já não tenho mais, já é outra história. Quando eu aprendi a usar o YouTube no celular,
eu comecei a ter acesso a um monte de discussões que eu nem tinha ideia que estavam rolando. Bom, por um lado, como nós estamos vivendo, né, esses momentos, por exemplo, ligados, por exemplo, ao negacionismo, ao fundamentalismo religioso, uma série de problemas, incluindo aí problemas que abarcam também as chamadas terapias holísticas e outros, que se esteja desenvolvendo, por exemplo, esse esforço, por exemplo, de demarcação de ciência e não ciência, o que é ciência, o que é pseudociência. Isso, tanto em termos teóricos quanto em termos de saúde pública, é perfeitamente legítimo. Agora, o grande problema é que, se existem disciplinas que são claramente pseudociências, existem outras abordagens, outras formas de pensamento, que não são ciências no sentido acadêmico, experimental do termo, mas que têm muito mais base, muito mais rigor filosófico ou teórico do que geralmente se possa imaginar. Ou seja, é uma questão difícil, porque por exemplo, você pega a psicologia, tem vários debates aí na psicologia, por exemplo, que ou você pega a psicologia baseada em evidências, aí tudo que não entra nesse esquema epistêmico da psicologia baseada em evidências é considerado pseudociência, inclusive, em muitos casos, a própria psicanálise. E aí, muitas vezes, se cria, quer dizer, como é que se diz, uma abordagem epistêmica extremamente dogmática e limitada, em que se procura, por exemplo, colocar práticas como a acupuntura e outros, por exemplo, como sendo pseudociências ou placebos, sem que se proceda nem mesmo às discussões das bases epistemológicas da acupuntura ou da gênese da ciência chinesa na filosofia chinesa. Então, eu acredito que é importante retomar esse debate. Claro que a gente não pode ser conivente, né, com o negacionismo, com o fundamentalismo religioso, mas existem terrenos que não são tão claramente definidos. E eu acredito que um debate a partir desses terrenos pode ser muito significativo, que, aliás, é uma das motivações desse curso. Eu sempre digo, eu vou dizer de brincadeira, eu espero que a psicologia baseada em evidências tenha conseguido criar alguma coisa mais interessante do que o behaviorismo da minha época. E, realmente, nos anos que eu tive na graduação, que eu tive que fazer aquelas cadeiras de behaviorismo, a única coisa que eu consegui foi tédio. Fora esse episódio, né, meio sui generis, em que eu consegui sabotar o funcionamento do detetor de mentiras. Mas isso, embora tenha sido fato, é mais brincadeira que qualquer outra coisa. Mas obrigado, que é um pouco por aí. Mais alguma questão? Bom, ainda temos algum tempo. Podemos compartilhar pelo menos mais uma ou duas questões. Professor, Sim, quem fala? é o Fábio. Tudo bem, Fábio? Vamos lá. É. É só te localizar aqui. Como eu diria, te capturar. Fábio. Sim, pode falar.
entender melhor sobre essa questão do ego e do não ego, que a psicologia, vamos dizer assim, dentro de algumas práticas em si vai trabalhar para desenvolver o ego e o budismo o não ego. Mas como eu venho trabalhando com análise junguiana já tem alguns anos, eu penso, por exemplo, que quando a gente trabalha com a análise de sonho, por exemplo, eu não sei se poderia pensar dessa forma, mas poderia ser uma espécie de não ego, né? Quando a gente está trabalhando com sonho, porque a gente não vê um ego ativo no sonho. E a análise que o Jung propõe parte de um outro lugar. Eu não sei se essas questões também vão ser, no caso, debatidas no curso, né? Ou se isso tem alguma coisa a ver também, se existe realmente essa ideia do ego e do não ego para trabalhar com a psicologia e o budismo. Isso é uma questão facílima de responder. Veja bem, se você pega a literatura budista, principalmente a literatura budista mais antiga, conceito equivalente ao de ego, que é o conceito de Atman, que é um conceito que existe na maior parte da filosofia indiana, e que aí eu tenho que reiterar isso para evitar... É um conceito metafísico, não é um conceito psicológico. Atman, no pensamento indiano, quer dizer, você tem compreensões diferentes, por exemplo, filosofias como o Vedanta, como o Sankhya, como em outras. Mas Atman é alguma coisa que existe em si por si, que não surge, que não se extingue em função de causas e condições. Ou seja, é uma entidade metafísica, basicamente. Bom, no pensamento budista, se considera que o Atman é um falso discernimento. O falso discernimento do Atman conduz à continuidade do samsara. Mas, na raiz, quando se fala de anatma, ou uo em chinês, isso não é a negação da autoconsciência enquanto função psicológica, em momento algum. Isso, basicamente, é a negação de um conceito metafísico. E isso eu provo através da literatura com o máximo de facilidade. Ou seja, não existe na literatura budista, principalmente a literatura budista mais antiga, um objeto de negação que seja o equivalente do conceito psicológico do ego. Você pega, por exemplo, você pode dizer que as diversas correntes da psicologia, por exemplo, a psicologia freudiana, junguiana, a psicologia humanista, existencial, tem conceitos diferentes de ego. Mas eu vou colocar aqui a mais fácil de compreender, que é a concepção freudiana do ego. Quer dizer, no Freud, você tem, por um lado, o id, que é aquele aspecto pulsional anterior, por exemplo, à incorporação da linguagem, dos valores. Você tem o superego, que seriam aquelas restrições que vêm através da incorporação da linguagem, da cultura, dos valores. Então, existe na dinâmica processual da psicanálise freudiana uma tensão muito grande entre esses dois aspectos. O ego freudiano é uma espécie de uma conciliação entre esses dois aspectos. É um meio de campo entre esses dois aspectos, por assim dizer. Então, o ego freudiano, primeiro, é uma coisa extremamente frágil. Ele pode ser rompido, quase que dilacerado, por exemplo, na esquizofrenia. Ele é alguma coisa que se dá em função de uma interação extremamente instável entre elementos diversos. E, para completar, se você for pensar em termos da morte, é evidente que o ego freudiano se extingue com a morte. Então, são dois conceitos completamente diferentes. Diferentes a um ponto que a comparação nos coloca. E isso não é nenhuma questão subjetivista minha, porque qualquer análise da literatura budista, principalmente a mais antiga, demonstra isso de forma cabal. Então, quando se fala na negação do budismo, sempre é a negação de um objeto determinado, não existe a negação em geral. E, nesse caso que a gente está discutindo, se trata da superação de um conceito metafísico, que não tem absolutamente nada a ver com o conceito do ego ou da autoconsciência na psicologia. Eu digo isso
Porque, geralmente, os debates, as discussões que partem dessa premissa, né, eles não levam a lugar nenhum. Eles só servem para aprofundar a confusão. Agora, na psicologia junguiana, você já tem uma série de outras temáticas. Por exemplo, você pega, por exemplo, aqueles comentários do Jung ao livro tibetano da Grande Libertação, ao livro tibetano dos Mortos. Aí você tem uma série de outras temáticas em que eu me atreveria a dizer, né, por exemplo, que o Jung, ele até pode ser um pensador orientalista, no sentido que ele estabelece uma certa distinção qualitativa entre Oriente e Ocidente. Mas você vai perceber, principalmente nessas obras, né, sobre o livro tibetano da Grande Libertação, sobre o Bado Todó, você vai perceber que ele coloca uma limitação a essa semelhança, porque ele vai dizer que o Oriente e o Ocidente medieval são extremamente semelhantes. Que a grande diferença surge a partir do surgimento da filosofia crítica da modernidade ocidental, com Kant, com Schopenhauer, com autores assim. Só que, eu vou dizer de brincadeira, né? Porque, contrariamente ao que aconteceu com o grande Bertrand Russell entre 1920 e 1922, o Jung não teve o privilégio de viver na República Chinesa, né, na época do movimento 5.4. Se ele tivesse na China nessa época, ele ia perceber que realmente essas colocações dele não se aplicam. Aliás, eu diria, uma das melhores coisas que o Ocidente do século XX vivenciou, né, foram esses anos, entre 20 e 22, que o Bertrand Russell esteve na China. Muito mais gente precisava estar na China naquela época. É isso. Bom, obrigado. Professor, desculpe, como eu estou vendo que várias pessoas já saíram da live, eu só gostaria de avisar que dia 26 de dezembro a gente vai fazer uma outra live e vai ter um convidado especial na área da psicologia, né? E avisando também, lembrando que as inscrições já estão abertas, né, para o curso. Eu coloquei ali no chat o link de acesso à página ali do curso, né, com todas as informações. Qualquer dúvida, também podem perguntar agora aqui. Dia 26 vai ser qual palestra? Ou seja, vai ser uma live interativa. Como é que é? Ou seja, vai ser sempre aqui no Instituto, quando a gente apresenta os cursos, a gente faz duas lives. Uma individual minha, que nem a de hoje, e outra com um convidado. Mas no dia 26, quem é o convidado? Ainda não está decidido. Ah, tá. Ainda não temos esse voluntário. Pessoa disposta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra de uma anedota dessa do budismo japonês, do Zen, que fala de um sujeito que chegou e colocaram ele para tomar conta do mosteiro, e aí ele participou de um desafio, e o interlocutor fazia uma série de gestos, ele respondia com outros gestos, e naquele embate, no final das contas, ele sai como se fosse o vencedor. Você conhece essa história? Isso sim, tem também parece dentro muito naqueles livros do Monge Tokuda. Mas no racidismo também tem, né, na tradição judaica. Aí eu me pergunto e te pergunto, se querer fazer um diálogo entre o budismo e a psicologia, se não é uma forma de diálogo assim, entre as pessoas que pensam que sabem do que estão falando, pensam que estão dialogando, mas é um diálogo impossível. Na verdade, o diálogo só existe internamente nos interlocutores. Bom, é uma hipótese a ser levada em consideração, mas em que pese o meu arraigado pessimismo, eu não sou tão pessimista assim.
porque existe essa necessidade, né, de querer, de alguma maneira, por exemplo, falar o budismo é uma psicologia, ou o budismo é uma forma de filosofia psicológica, que isso, na verdade, é uma apropriação, né, do budismo, é uma apropriação da religião ou dessas práticas religiosas, né, do subcontinente indiano, do Japão, pela uma certa concepção eurocêntrica, né? Mas de onde que vem essa necessidade? De onde parte essa necessidade de alguma maneira querer racionar? Porque isso é uma racionalização, de querer racionalizar e estabelecer assim um princípio de igualdade, né? Nem de identidade, entre os diversos discursos, né? Porque me parece que o budismo não é, nem nunca foi, nem nunca vai ser uma psicologia. E a psicologia não é religião, porque o budismo é uma religião. Então, como a psicologia não é uma religião, até um certo ponto, esse diálogo ele se torna impossível, porque são línguas diferentes, por assim dizer, que se fala. E tem o problema da tradução, né? Sim. Bom, eu entendo a sua colocação. Já consegui achar, viu? Eu acho, inclusive, que existem os debates sobre se você pode situar o budismo como sendo religião mesmo. Aliás, diga-se passagem, eu tive um aluno lá na UFPB que defendeu recentemente uma tese sobre o problema da definição da ciência da religião. A tese é excelente, só que, ao meu ver, ele não conseguiu definir. Mas isso também pode ser colocado como um tópico da discussão. Então, né, tudo isso está muito em aberto. Eu gostaria de saber o que as pessoas da área, em geral, que interesses ela tem, que tipo de diálogos elas teriam condições de entabular. É uma questão em aberto. Professor, falando com o professor Madi também, eu não sei se essa seria uma questão, mas, por exemplo, hoje eu cheguei a trabalhar no serviço público durante 5 anos, atendendo criança e adolescente, e depois vim atender só adulto em CAPS no serviço público. E a gente vê hoje claramente uma necessidade das pessoas, ou a gente vê a população em geral tendo muitos problemas, vamos dizer assim, no caso, em relação à saúde mental, né? Então, por exemplo, a gente vê hoje no serviço público crianças de 2 anos, pais indo lá para poder procurar um psicólogo, um médico, um psiquiatra, para poder tratar aquela criança, fazer algum tipo de estimulação. E, às vezes, não é nem os pais, a própria escola também. Então, a gente vê cada vez mais as pessoas elas adoecendo, as pessoas procurando o serviço público para a saúde mental de uma forma geral. E aí, quando o Madi colocou isso, eu fiquei pensando, quer dizer, será que, às vezes, essa apropriação ou tentar um tipo de racionalismo seria no sentido de tentar, já que a psicologia ela não conversa entre si, de tentar encontrar alguma coisa para dar conta dessa demanda, já que o budismo, né, tem, pelo menos, o ocidental aqui olhando, trabalha com a mente, será que a gente não consegue encontrar alguma coisa ali que sirva para a gente dar conta dessa demanda de saúde mental? Eu vou te responder provisoriamente com uma brincadeira, quase que uma piada. Às vezes eu acho que é mais provável um psicólogo junguiano conversar com um budista do que com um behaviorista. É brincadeira, mas às vezes eu penso isso. Ainda mais são se questões falar que estão sendo... Como? Ainda mais se fizer referência à Alaya Vijnana. Aí nem se fala. Aí nem se fala. Mas é isso. Então, quer dizer, o que me animou muito durante os últimos 2 cursos, que foram um curso sobre o conceito do karma, e sobre a questão do budismo, o pensamento chinês e o mundo contemporâneo,
mas muito focado nessa questão da constituição da subjetividade através das redes, é que foram cursos altamente participativos, em que os participantes, inclusive, contribuíram para a estruturação do próprio curso. E eu acho que, no caso da psicologia, dado, entre outras coisas, a intensidade, a continuidade do interesse, é possível que isso se aprofunde. Por isso que hoje eu estou só colocando as questões, estou evitando emitir conclusões muito rígidas. Professor Joaquim, a Rosana de novo? Sim, por favor. Entrando nesse diálogo aí dos dois colegas, não como psicóloga, que eu não sou, mas como praticante budista e, mais recentemente, estou nesse movimento de mindfulness laico, né? Até como instrutora também, eu posso dizer, assim, por experiência própria, que, apesar de eu nunca ter feito uma terapia formal na psicologia ocidental, entretanto, eu noto os efeitos terapêuticos dessa minha prática budista. Então, eu acho que faz sentido totalmente assim tentar esse diálogo, porque assim existiria aí uma base comum, né? Que os efeitos terapêuticos são concretos, pelo menos para mim, do budismo, né? A terapia eu já não sei, mas a gente está vendo aí muitos, né? Eu concordo contigo, só com a ressalva. Muitas vezes, as pessoas têm aquela tendência a ser demasiadamente otimistas a respeito da técnica meditativa. Que a técnica meditativa, por si só, resolve qualquer problema, qualquer parada. Eu não sou tão otimista. Mas o que a gente pode pensar, em primeiro lugar, é que o aspecto puramente técnico, ele é autônomo em relação ao budismo. Quer dizer, a parte técnica, por exemplo, de posturas, respiração, etc., isso por si só não é budismo. Bom, e como os efeitos psicofisiológicos disso tudo, e certamente existem, e podem ser pesquisados com mais rigor, inclusive de uma forma científica. Então, a conclusão disso tudo é que é possível, sim, não sei até que ponto, nem de que maneira, instrumentalizar esse conhecimento das técnicas como forma de terapia. Esse é um ponto. Isso, para mim, é claro. Agora, a questão do budismo ultrapassa isso. Porque o budismo não é pura e simplesmente uma técnica para mexer com as dimensões psicofísicas. Ele tem uma forma de compreensão filosófica que você poderia chamar até mesmo de psicológica. E quando a gente chega nessa dimensão, o debate com a psicologia, pelo menos, pode se tornar uma coisa muito interessante. Certo. E não, só para completar que, quando eu faço praticante budista, entra outras práticas que não somente meditativas, né? Eu tenho o privilégio de ter tido excelentes professores que me mostraram isso desde sempre, né? Sim. Então, veja bem o seguinte, sem desenvolver com muito detalhe, eu mesmo, né, grande parte, por exemplo, de práticas que eu fiz sem nenhuma intenção terapêutica, mas que provocaram mudanças psicofísicas e outras que são profundas. Quer dizer, então, o único problema é a gente aprender a colocar cada coisa no seu lugar. Mas obrigado. Bom, já ultrapassamos um pouquinho o horário. Só para trazer uma contribuição também, que eu acho que nessa questão que foi colocada também pelo Madi, dessa questão essa questão intercultural, que eu acho que é muito importante. Porque, por exemplo,
as dimensões antropológicas, elas afetam muito também as questões terapêuticas. Por exemplo, eu li um livrinho do Michel Foucault, uma obrinha bem pequenininha, que agora não estou me lembrando do nome, onde ele faz um relato assim de diferenças culturais. Por exemplo, na Grécia Antiga, a pessoa que era demente era considerada um ser sagrado pelos gregos. É uma pessoa que tinha um acesso direto ao mundo dos deuses e era reverenciado e respeitado pela coletividade. Um país, por exemplo, como a Índia, não existe hospício na Índia. Os loucos, o que nós chamaríamos de loucos, eles andam livremente pelas ruas, não são segregados, né? Então, são aspectos que eu acho que são muito interessantes, e eu acho que vamos dizer, entra um pouco essa questão da incomensurabilidade, né, na questão colocada pelo Madi, a incomensurabilidade, vamos dizer, das culturas, que têm determinados aspectos culturais que são realmente inacessíveis de uma cultura para outra, mas tem determinados aspectos que são acessíveis. Então, essa questão assim, como nós no Ocidente estamos vivendo uma crise civilizatória e cultural, e como nós estamos vivendo um contexto de uma planetarização, vamos dizer assim, que vem junto com a globalização, como nós no Brasil vivemos numa multiplicidade cultural, que a nossa cultura brasileira é composta de muitas culturas diferentes, essas questões todas têm uma relevância, inclusive prática, na própria convivência humana e na própria cultura, porque as nossas culturas também estão sofrendo atualmente um impacto dessa diversidade cultural. A identidade cultural está sendo afetada por essa multiplicidade cultural. E isso aí entra direto também na psicologia, né? Como a gente também falei anteriormente a respeito da terapia morita. Tem características que um brasileiro não tem condições de aguentar aquilo, entende? Agora, se for um japonês, ele está em casa, né? Então, são essas coisas que eu acho muito interessantes e eu acho muito importantes, né? Eu, inclusive, acho que é uma questão muito importante também no tipo de orientação aqui cultural do Instituto, né? Sim. Eu acho que a gente tem que lidar, e o budismo aqui entre nós, ele tem que trazer uma contribuição para essa convivência, esse enriquecimento cultural que a multiplicidade cultural pode nos proporcionar. Eu sou uma pessoa que fico admirada de certos aspectos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que atuo no movimento ecológico há mais de 50 anos. E uma coisa que eu acho admirável é que a maior parte das pessoas nunca pensam que nós temos alguma coisa de profundamente errada e equivocada na nossa cultura, porque a nossa cultura está destruindo o planeta. Não tem alguma coisa errada que nós podemos aprender com outras culturas? Essa é uma questão que eu fico admirado, porque essa questão não é suscitada, em geral, pelas pessoas, até agora, entre nós, né? Pelo menos no Brasil. Em outros lugares já existe. No Brasil, né? Isso não se levanta praticamente, né? Obrigado, Celso, pelo seu Posso fazer uma intervenção? O meu avô... É a última. Rapidíssimo. O meu avô, que veio da Itália, me dizia, porque vivia lá naqueles lugarejos dos Alpes, ele dizia, todo andarilho e louco que andava era botado para dentro de casa e dado o que não tinha de comer para essa pessoa, porque ela era o emissário de Deus. Então, era mais fácil ser andarilho e louco lá, que aqui no Brasil. Então. Só essa intervenção. Certo. Obrigado pelo aporte.
Bom, gente, já ultrapassamos o horário. Será que podemos concluir por aqui? Janice, você teria mais alguma coisa a reiterar? Eu acho que não. Certo. Qualquer dúvida podem mandar pelo e-mail, institutosemaitreg@gmail.com, né? Coloquei ali o endereço do site com as informações, o e-mail nosso, e mais o WhatsApp ali. Aí depois, para pedirem o novo link de acesso, não vai ser o mesmo, né? Para a próxima live, vocês podem pedir por e-mail, que eu mando, ou pelo WhatsApp, vocês peçam, que daí eu encaminho o novo link de acesso. Só ainda não está disponível, né? Normalmente, na outra semana, a gente já esteja com o link de acesso. Então, muito obrigado a todas e a todos. Vamos nos manter em contato nesse intervalo. Se tudo correr bem, nos reencontramos na próxima live. Então, boa noite, grande abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.